Olá, queridos ouvintes do CesaCast. Eu sou a Paty e confesso que meus episódios favoritos são aqueles que a gente recebe convidados de fora, principalmente nossos parceiros e nossos clientes. Falando neles, pela segunda vez aqui no nosso videocast, vamos receber o Banco do Brasil para um papo sobre tecnologia que gera muita curiosidade e vem ganhando muito espaço no mundo da inovação, gêmeos digitais. Você sabe o que é? Bom, seja qual for a tua resposta, tenho certeza que nossos convidados de hoje vão agregar muito conhecimento. Mas não só o Banco do Brasil está aqui também, temos a D2In, que vai bater esse papo massa com a gente. Então aqui no nosso vídeo a gente tem hoje Gustavo Botelho, do Banco do Brasil, Paulo Tadeu, da D2In, e um dos primeiros funcionários do Cesa, inclusive, né, Paulo? Sim. Trazendo aí toda a bagagem, né? Uma história massa. Tem muita história para contar. E, claro, nosso querido amigo Beto Macedo, que já é aqui uma figurinha carimbada, já faz parte aqui desse cast repetidamente, né? Mas, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez no nosso videocast, muito prazer, tá chegando aqui agora. Nós vamos nos apresentar, nós somos o Cesa, o mais completo centro de inovação e conhecimento do Brasil, que há quase 30 anos forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. Simbora embarcar nessa jornada? Vem que tá massa, logo depois da vinheta. Bom, é com muita honra aqui que a gente recebe vocês hoje. Vou pedir para que vocês se apresentem, para que nossa audiência conheça um pouco mais sobre vocês. Vamos lá, Paulo? Vamos lá. Bom, sou Paulo Tadeu, hoje eu sou CEO de uma empresa chamada D2In, mas como foi falado aqui antes, eu voltei, na verdade, para cá, sou egresso daqui, por volta de 99, 2000, quando o Cesa ainda era uma empresa de 29 pessoas, eu fui da 30ª contratada, lá na universidade. Então, voltar aqui na Tiradentes, onde eu vi ser construído e inaugurado, né? Assim, é até emocionante. Conheço um pouquinho dessa história. É um prazer estar com vocês aqui. Com figuras que a gente já conhece, que são feras aí também na área. Que ótimo. Seja muito bem-vindo novamente, né? Eu sou o Gustavo, eu trabalho como especialista em inteligência artificial e analytics lá do Banco do Brasil, na diretoria de tecnologia. Eu cuido da parte da esteira, né? Da nossa esteira tecnológica de AI Analytics. E também trabalho ali em conjunto com o time de inovação da tecnologia, né? Nessa parte de tecnologias emergentes. Então vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre gêmeos digitais, que é um tema tão empolgante, né? Muito bom. Meu nome é Benedito Macedo, mas o pessoal me conhece por Beto, né? Apesar de eu ser frequente aqui, eu sou uma pessoa tímida, minha amiga sabe disso, certo? Eu não gosto muito de falar. Eu sou diretor executivo aqui do Cesa, eu estou aqui há 22 anos. Eu sou hoje responsável pelos projetos na área de óleo e gás e mobilidade. Exatamente. E estava aqui contando para mim, inclusive, que agora um novo voltou, né, ao estudo, né, Beto? Doutorando agora. Entrei num doutorado de segurança da informação. Legal. Muito bem. Que depois vocês vão entender o quanto que é importante aí esse doutorado, né, que o Beto Não, trouxe pra gente. E a importância, né, Paty, da gente estar estudando sempre, certo? A nossa expectativa aqui no Cesa, né, é que a gente continue sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, não só de formalidade de um doutorado, mas no dia a dia. É isso que a gente busca dos nossos projetos, né? A gente está aprendendo a cada dia para poder estar contribuindo com os nossos clientes e parceiros. E que foi isso, inclusive, que foi a mola propulsora, né, do Cesa surgir, né, Paulo? A vontade cada vez mais de continuar com esse ensino vivo, né? Esse aprendizado vivo. É o lifelong learning, né? Exatamente. Esse é um dos conceitos maiores e... Vamos lá, falar lá do início é bem interessante porque existia muita competência aqui, todo mundo sabia, mas ninguém sabia exatamente como e o que fazia. E aí o grupo todo era formado e ia embora para São Paulo. E isso aconteceu de forma muito radical num ano específico, quando o pessoal formado de UML, talvez você tenha escutado essa história, foi todo contratado e foi levado para o Unibanco em São Paulo. Então isso que acendeu a centelha na cabeça de Silvio, tem que fazer alguma coisa, senão daqui a pouco vai embora professor e acaba esse negócio. Exatamente. Então o Cesa nasce nesse momento de pressão e de entendimento da competência técnica, né? E isso, de certa forma, ficou no DNA do Cesa, né? Ontem a gente estava no Banco do Brasil trocando ideia, eu disse, a empresa, a D2In, todos os empreendimentos que a gente teve, sempre teve muito o DNA do Cesa. A gente sempre esteve junto PhD, esteve junto mestre, porque isso eu aprendi aqui dentro e eu via que era o valor que a gente tinha, conhecimento, né? Então, com certeza, o que Beto faz hoje é o que a gente tem que fazer sempre, né? A gente tem que estar atualizando e cada vez mais se aprimorando nas diferentes direções que o mercado vai nos dando, mas estudar sempre, né? Estudar uma atividade diária.
Não, e por falar em estudo, né, e aprofundar conhecimento, esse nosso tema aqui, como o Botelho falou, né, tá bem quente, né? A gente trouxe para nossa audiência para a gente bater justamente esse papo, né? Então, acho que vale explicar um pouquinho, né, um pouco rápido, o que são os gêmeos digitais. Essa tecnologia, pessoal, cria uma versão virtual de um objeto, processo ou sistema do mundo real. Com essa réplica digital, é possível analisar dados e monitorar essas coisas em tempo real. Isso ajuda a prever, por exemplo, problemas antes que aconteçam, prever resultados futuros e testar cenários hipotéticos. Bom, vou logo começar aqui, pegando aqui a deixa do Botelho, né? Passar a palavra aqui para os nossos experts entrarem um pouquinho mais em detalhes. Botelho, conta para a gente um pouquinho mais sobre essa tendência, né, de mercado, como surgiu, de onde é que vem o conceito, né? A gente tem um público bem diverso aqui no CesaCast, então conta para a gente mais o que são esses gêmeos digitais, um pouco mais na profundidade. Sim, então assim, como o próprio nome diz, né, parece até que alguma coisa, uma brincadeira esse nome, né, gêmeos digitais, mas a ideia da tecnologia é isso mesmo, é se fazer um gêmeo, ou seja, né, ter uma cópia, como você falou, uma cópia de seja um objeto, pode ser também um processo, ou mesmo um sistema ali do mundo real, num ambiente virtual, né, num ambiente simulado, num ambiente, né, eventualmente ali num software, enfim. E ele surgiu esse conceito, na verdade, ele já vem sendo pensado há um tempo. Então, a NASA lá, quando começa as missões, né, espaciais, ela já cria, na verdade, não era vamos dizer assim, um gêmeo físico, não era um gêmeo digital ainda, né? Ela cria um gêmeo físico, ou seja, uma espaçonave clone de uma que, né, tinha ido para o espaço e começa a testar variações que a espaçonave poderia sofrer lá no espaço antes de fazer um relançamento. E a ideia do gêmeo digital é essa também, a gente poder fazer essa cópia e poder observar ali o que acontece com aquele gêmeo, né, com aquela cópia, né, e consequentemente aconteceria também com o objeto, com o sistema, com o processo ali no mundo real, né? Se eu mudar determinada característica do meio ambiente, por exemplo, mudar a temperatura, mudar a iluminação, em variáveis, né? Mas lá, como eu falei, né, lá era muito assim, eles fizeram esse experimento com um gêmeo físico mesmo, né, uma cópia física da astronave. Na década de 90, o pessoal começou a fazer muitas simulações, mas o legal dos gêmeos digitais, que vieram com força agora nos anos 2000, é que além de você fazer essa cópia e ter possibilitar fazer essa simulação, você também consegue interagir, se possível, até em tempo real, com a versão física, o gêmeo físico. Então, enquanto eu manipulo a versão digital, eu consigo também interagir com a versão física, se preciso. Então, vou dar um exemplo bem simples, mas em uma indústria, né? A gente pode modelar ali algum equipamento. Vou dar um exemplo do caso do banco também, né? O banco tem o Banco do Brasil tem o maior parque tecnológico da América Latina, então a gente tem grandes máquinas lá. Até convido vocês um dia que forem lá para Brasília. Vamos lá. Fazer a gente chama de Tecnotour, que a gente visita. É um prazer. Você entra lá dentro parece um tabuleiro de xadrez, assim, de tantas máquinas, e você entra dentro das máquinas, enfim. Então você pode, a partir de sensores que você coleta ali, de informações da máquina, informações físicas, né, de operação da máquina, fazer uma cópia virtual e também baseado em, assim, fazer simulações. Será que se eu diminuir a temperatura, diminuir alguma coisa desse ambiente, eu vou ter uma sobrevida maior ali da máquina, né? E eu consigo atuar nesse ambiente ali do data center também, né? Então, por exemplo, eu consigo atuar no sensor, no ar-condicionado, por exemplo. Estou falando um exemplo bem didático, né? Mas assim, para deixar mais frio ou mais quente. Então, essa interação que envolve o conceito de gêmeos digitais. Não é só a simulação no ambiente virtual, mas também poder ter a atuação, né? A ida e a volta. Eu acho que um ponto que o Botelho trouxe é a emergência das internet das coisas, né? Isso. Que é você ter sensores e ter atuadores na ponta. Se você olhar um pouco antes da internet das coisas, você tinha simulações que elas não estavam recebendo dados em tempo real. Isso. E nem podiam atuar em tempo real, porque não havia essa conexão entre o mundo, que é onde estava simulado, e a ponta, né? Mas com a interligação de tudo, né? A gente começou com a internet interligando tudo, depois a gente começou com a internet das coisas, interligando sensores e atuadores. Você conseguiu tanto receber para você mudar a sua simulação, porque eu estava pensando, depois do nosso debate, né? Estava pensando, mas e esse caso aqui? A gente tinha já simulação antes, mas era uma simulação isolada. Ela tinha as modelagens físicas, por exemplo, da integridade de
de um oleoduto ou gasoduto, mas ela estava isolada, não estava recebendo os dados em tempo real. Isso muda a simulação que a gente tem. Era uma simulação mais estática, com alguns eventos que você programava aqui nas equações, mas você recebendo dados reais o tempo todo, você está melhorando a simulação. E como o Botelho falou, existe a possibilidade de você atuar no mundo real, né? E eu estava até lembrando do nosso case lá, né? Da caldeira, né? Sim. Que quando a gente estava discutindo, a gente tem um case aí com a D2Win, que foi um projeto premiado na FINEP, né? Em 2019, entre 4.700 propostas. Foi a melhor proposta, 4,77 de 1 a 5, certo? Maior orgulho a D2Win e a Informa. E a gente tinha umas dúvidas, né? Porque apesar das nossas modelagens indicarem alguma coisa, atuar no mundo físico é sempre uma preocupação, certo? Sim. Atuar no ar-condicionado eu fico com menos medo. A gente tinha lá um dilema, né? Como é que a gente vai atuar na caldeira? Porque a caldeira tem limites, né? O ar-condicionado também tem, mas se o ar-condicionado tá errado, Caldeira não tem explode. muito Não problema. Aí a gente Aquela tava análise do discutindo. impacto aí a gente vai ter, Mas, né? mas aí a importância de um software seguro que tem esses limites definidos para evitar que uma atuação no mundo físico extrapole os limites. Porque o mundo físico tem limites, o mundo do software às vezes parece ilimitado, né? Verdade. Sim. O mundo físico tem limite. Tem essa discussão, como é que se aciona a caldeira, né? Tanto E aí, Por favor. Não, e aí a importância da criação do gêmeo digital e criar bem construído, né? Porque você esquece alguma variável ali, né? Que eventualmente tem uma restrição no mundo físico que você não põe no seu modelo virtual, já era, né? Desvirtua tudo, né? Mas conta aí mais desse case, Paulo, sobre... Eu acho que não só a limitação, mas uma coisa que é muito importante é a parte de ciência de dados, né? Sim. Beto? Porque você analisa históricos de dados, né? Entender como aquilo estava funcionando. Olha para uma caixa preta, né? Eu tenho uma história de dados aqui e tenho uma história de saída dessa caixa preta. E como é que essa coisa foi acontecendo? Então, o dado fala para você. O limite vem do dado, né? No final das contas, a gente entende até onde pode ir, até onde pode deixar de ir. E uma vez o sistema aprendendo, ele vai atuar de forma direta. Então, no caso específico aí do nosso projeto original, existia essa preocupação de fato, porque é uma caldeira, a caldeira explode, né? Não é ar-condicionado. Né? Mas como você consegue primeiro fazer uma limpeza da base e entender o que é relevante para ser analisado e o que é relevante daquela análise que vai sair na resposta, porque você tem que gerenciar aquela resposta, você termina dando essa condição de segurança para o sistema operar, né? O sistema tem autonomia, tem capacidade de atuação, tem tudo isso. E, para completar, no caso lá, eles não, eu não quero que o sistema atue, eu quero que o sistema me proponha e o meu operador vai lá e faz. E o que o sistema faz até hoje. Ele fica se antecipando, às vezes, até em semanas, em situações que podem acontecer de anomalia, por causa do histórico de dados que ele tem, e vai sendo ajustado, sugerindo para o operador, e o operador vai ajustando automaticamente lá e o sistema vai navegando na boa. Mas é um passo natural, né, Paulo? Uma vez que os próprios clientes, a tecnologia amadureça, o passo natural acho que é automatizar, né? Sem dúvida. A gente, quando olha para o mercado financeiro, a gente viu isso acontecendo para processamento de cheque. Né? No primeiro momento era essa a preocupação, depois que foi ganhando confiança, não. Até um certo limite de valor pode pagar automaticamente. Depois de um certo limite, sugira e se o operador achar que deve, de alguma forma, ele interrompe o processo. Obviamente, você vai ganhando confiança. No caso lá é a mesma coisa. A gente pega um cliente que tem equipamento de 70 anos atrás e equipamento comprado ontem. Tem um operador que é treinado nesse equipamento do hoje e tem o operador que está lá há 30 anos trabalhando e faz daquele jeito. Como é que você unifica isso aí? Tecnologias de ponta e legadas, né? Tem que estar junto. Mas está assim, tudo né? junto, é um sistema só. Então, como é que eu consigo extrair o máximo da saída disso aí dentro de um sistema que está todo interligado, operando com essa diversidade de situações? Então, tem que ter limites e tem que ter alguns cuidados associados. E aí vem um pouquinho do receio do cliente. Uma coisa que eu me lembrei de ontem foi a questão desse parque, né? A gente tem um parque industrial aqui no Brasil que ele é muito heterogêneo. Você tem fábricas de última geração, como a fábrica da Fiat aqui no norte de Recife, certo? É uma fábrica toda automatizada, muito automatizada. E você tem outras operações industriais importantes que têm máquinas de 30 anos, máquinas de 20 anos, que eles colocaram alguns sensores anexados lá aos equipamentos para coletar dados. Mas a gente pensou muito, né, Paulo, aquela questão do retrofit, né? Você conseguir, com esse tipo de tecnologia, fazer um retrofit da linha que você tem, trazendo mais valor para o negócio. Então é importante, quando a gente pensa numa solução para o Brasil,
que você pensa que é um mercado heterogêneo. Infelizmente, a gente não está na Alemanha. Termina se dando uma consultoria de processo, né? Porque Exato. os processos em ambientes assim são muito interessantes, que as pessoas têm na cabeça um processo que não é o que está mapeado, nem o que está acontecendo. Se você pegar todos os operadores da linha, cada um pensa de um jeito. E como é que aquela coisa toda combinada funciona? Então, termina que a gente foi fazendo todo o levantamento, só o processo ótimo está aqui, o modelo ótimo funcionamento é esse, terminou acontecendo isso no caso do cliente aí específico. Em relação aos gêmeos digitais, pessoal, eu percebo então assim que é uma necessidade grande, né? Uma urgência grande, na verdade, de não só a indústria também ter esse cuidado, esse olhar de forma abrangente, né, para as especificidades, para as particularidades e também para um todo, mas também para a academia, né? Então a formação dessas pessoas também tem que ser vista de uma forma muito importante, né, para poder preparar essas pessoas para ter esse olhar mais amplo, né? E aí, Beto, eu vejo que isso é uma oportunidade mega interessante, inclusive aqui pra gente, né? Que não deixa, né, de atuar tão bem com essa parte do conhecimento junto da indústria. E queria entender um pouquinho melhor, né? Como é que nós percebemos que os gêmeos digitais estão transformando aqui as nossas oportunidades, né? De fazer projeto, de implementar aplicações, enfim, modéstia à parte, inclusive, a gente até, como você falou, é premiado, né? Então, Sim. como é que a gente consegue perceber isso enquanto oportunidade, sendo um centro de inovação e conhecimento? Veja, você tocou num ponto aí que a gente estava discutindo muito ontem, que é a questão da educação, certo? A educação tem que ser uma preocupação de todos, das empresas, dos cidadãos, de quem toca as empresas, de todo mundo. Porque quando a gente cresce um pouquinho, o PIB cresceu mais de 3, falta gente. Cresceu mais de 3, falta gente. Então a gente tem que trabalhar nessa parte da formação básica, que é uma função aí do governo estadual, municipal. E a gente tem que trabalhar na requalificação de profissionais, porque não é só com gêmeo digital, o Botelho aí é da área de IA, Isso. a gente sabe da necessidade não só do pessoal Muita. técnico, né, mas do pessoal administrativo Sim, também tem que sim, entender sim. de IA. É o reskilling, né? A mudança do reskilling. Vocês têm essa preocupação no Sim, banco sim. de estar formando as pessoas da administração também em IA? Como é que é a Sim. preocupação de vocês? Então, lá no banco a gente tem agora, inclusive, uma unidade, né, uma gerência geral focada em AI Analytics. Inclusive, a gente lançou recentemente um programa, né, interno, que a gente depois vai até ver assim, de abrir e contar com parcerias também, mas por enquanto ele é interno e para o banco todo. Então, assim, a gente entende que IA não é só para o cientista de dados, para o engenheiro de dados. Nossa, total, Se o né? cara do negócio ali, se o cara eventualmente do administrativo, ele tem que saber. Eu até gosto de ter uma frase que eu falo, né? Aliás, que eu falei em uma das palestras que eu dei lá no banco, né? E me perguntaram assim, né? Como eu me envolvo com IA? Eu trabalhando aqui, eu não lembro a área de quem fez a pergunta, né? Mas era uma dessas áreas administrativas. Eu falei assim, a IA começa aí onde você está, né? Porque a captura de dados começa ali na ponta, nas nossas agências, né? E IA sem dados não é nada, né? Então, assim, não estou falando que todo mundo tem que ser especialista em IA, mas conhecer um pouco do que é preciso para desenvolver IA dentro da organização né, e dentro de qualquer organização, não só o banco, né? Acho que hoje, nesse mundo de hoje, data-driven de hoje, né, é fundamental. É uma amplitude para essa convergência acontecer, né? A gente faz Sim. muito essa parceria aqui, inclusive, né, Beto? A Sim. gente tem aqui uma área de People Analytics e a área de dados e ferramentas que a gente faz muito esse contato com a operação, né? E a gente Sim. tem esse cuidado, né? Eu que estou numa área administrativa, por exemplo, né? Como é que a gente pode conversar e até para auxiliar, né, lá na ponta o nosso cliente. Eu estava assistindo uma palestra da BCG, Boston Consulting Group, e estava vendo onde eles estão aplicando, na maioria, a LLM. E uma coisa me chamou a atenção. Um dos pontos, eles estavam querendo formar, via RH, já que você tem esse viés também, gente que entendesse dentro da empresa como um todo. Porque o cara tem que ser usuário. Né? O que é que diferencia técnico de não técnico? O técnico tem que entender de como fazer, ou de melhorar, ou de como criar camadas. O usuário tem que ser, no mínimo, um usuário. E, de preferência, um hardware user, né? Um cara que sabe usar bem, porque é uma ferramenta. IA é uma ferramenta, como no passado o Office se tornou uma ferramenta, né? Você tem que saber usar aquilo para aumentar a sua produtividade, ponto. Isso vai ter que fazer. E isso já é uma preocupação das grandes consultorias, né? O pessoal do Boston veio colocar isso na mesa, dentro das áreas que ele colocou, a primeira foi essa. Formar a empresa para entender e usar, como um apoio no processo de melhoria da própria eficiência operacional. Essa diferença que o Paulo estava falando do usuário técnico e do usuário não técnico, né? A gente tem aqui algumas experiências, inclusive foi lançada uma agora, eu vou falar dela depois. A gente tem um curso que é IA para médicos. A gente não quer ensinar os médicos a fazer modelos de IA, não é isso. A gente quer contar para eles o que é possível fazer com IA.
Então a gente fez uma parceria com a BP, com a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eles trouxeram parte dos professores, nós levamos outros e a gente fez um curso, se não me engano, de 40 horas, em que a gente mostra para os médicos exatamente isso que o Paulo falou. O que é possível fazer com IA? Como é que você extrai mais valor daquilo de uma forma muito simples? Certo? Não é fazer modelos de IA. A gente não espera que um médico vá modelar uma rede neural qualquer, certo? Mas ele tem que entender das potencialidades. E a gente acabou de lançar um curso que é para pessoal administrativo entender de IA. Acabou de ser lançado, foi lançado ontem. Legal. Certo? Depois eu vou passar para vocês. A gente vai colocar aqui no link do nosso post. Pronto, foi lançado ontem, foi exatamente nesse conceito. Como que pessoas administrativas da área de people aqui do SESA, o pessoal da contabilidade, consegue entender IA, usar IA para extrair mais valor, fazer mais rápido as atividades. A gente pensa, eu sou tímido, mas eu falo muito, né? Você adora. A gente fala muito, a gente vê por aí, não, IA vai acabar com os empregos, não sei o quê. Não é isso. Não. IA vai potencializar que as pessoas façam mais. Isso. Certo? Façam mais, otimizar o tempo. Coisas manuais, e a DTwin tem cases aí para falar de coisas manuais que podem ser muito bem feitas por IA para deixar a análise para a pessoa. A análise, a inteligência ali, o senso crítico, a criatividade, está na pessoa. Mas tem um monte de coisa que pode ser feito por essas ferramentas de IA. Né, Paulo? Você podia falar um pouquinho dessa experiência aí? A gente tem um trabalho muito forte em processo de negócio, né? E o que é um processo de negócio? Só para definir aqui claramente. É uma sequência de tomada de decisão lastreada por formalização. E normalmente formalização a gente está falando de documento, né? E aí você tem um mundo do perfeito, que é aquele documento bonitinho, PDF e tal, e você tem um mundo real, né? Que é aquelas fotos que eu gravo de qualquer jeito, brilho e tal. Então você tem que ter muito IA aí no processo para poder não parar. Se você botar tecnologia convencional, ela vai parar. E a gente criou uma plataforma com tecnologia própria, todas patenteadas e tal, onde tudo isso aí flui de forma automática. Bacana. Aí trabalhamos muito com back-office. Todo back-office que a gente entra, a estatística é igual. 70% do tempo do pessoal é gasto juntando informação, organizando informação, planilhando informação para fazer análise ou avaliação. Isso é dito por eles, e isso é uma estatística mundial. Então, qual é o problema? O cara é contratado para analisar e ele vira um planilheiro, vai. Entendeu? Ele diz isso pra gente. A gente teve um caso aqui que o pessoal mexia com Bolsa de Valores, que a analista, ela passava quase 90% do tempo fazendo essa primeira coleta. E ela era responsável pela análise. Então ela via estressada porque ela só tinha 10% do tempo para de fato fazer análise. Ela se preocupava se a qualidade da análise dela era boa. E não era. No final das contas, não era. Então, toda essa etapa que, no final das contas, termina sendo quase que braçal, mas que precisa ter um certo discernimento para tomar algumas decisões, e que é preparação para a atividade final, aí a substitui automaticamente. E aí a gente devolve para a pessoa a atividade para a qual ela foi contratada. Análise. Ela fica 100% do tempo dela analisando, em vez de estar preocupando e, de alguma forma, estar juntando informação. Isso aí dá para fazer automaticamente. E posso só dar um testemunho assim lá no banco, né? As pessoas, assim, elas, principalmente os profissionais, né? Acho que por perceberem esse movimento que já está orgânico, né? Essa questão da IA, dos dados, enfim. Nessa gerência geral, que a gente chama de UAN, né? Unidade de AI Analytics, que foi criada lá. E foi lançado agora o programa Academia, e que foi aberto para o banco todo. Então não tinha pré-requisito, assim, né? Todo mundo podia se inscrever de qualquer área. E a gente teve, se não me engano, a última vez que eu vi, tinha mais de 18 mil pessoas inscritas. E a maioria de muitas áreas, assim, heterogêneas. Então eu vejo hoje também muitas pessoas que buscam esse conteúdo, sabe? As pessoas... Daqui pra frente não tem como mais, né? Não querer saber de IA. Não é, né? Se ou não, é quando. É quando, verdade. É quando vai ser aplicável. Paulo, aproveitando aí, né, que você estava trazendo alguns cases, né, lá da DTwin, como é que a gente consegue ter também um exemplo que vocês possam trazer da aplicação dos gêmeos digitais no setor financeiro, né? Quais são soluções, né? Como é que pode ser aproveitado melhor nessa área? Contextualiza um pouquinho mais para a gente. O setor financeiro já usa de alguma forma, principalmente na parte de indicação de alguma forma, de alguma taxa específica ou tomada de decisão associada a taxas, né? A criação, inclusive, da DTwin, ela passa por isso, né? Quando sou demandado, a gente já tinha uma operação pregressa que rodava um pedaço na Argentina, um pedaço no Brasil, a gente estava entrando no leste europeu. Quando me demandam alguma coisa nova, e é aquele momento meio de hype, de transformação digital e tal. E aí eu tomo contato com as primeiras situações de gêmeo digital, que era um equipamento onde o diretor lá da GE, no caso, ficava conversando com o equipamento e tal. Eu podia fazer isso para o mercado financeiro. Por exemplo, a situação típica.
eu posso estar em casa num sábado e o sistema me ligar e dizer, eu estou mudando a tua aplicação dessa taxa para essa ou desse modelo para esse, porque está melhor e você durante o fim de semana vai ficar desse jeito. E ela toma a decisão automaticamente e faz. Entendeu? Então, assim, eu estou citando um caso que isso foi que deu estalo. É isso que a gente quer montar processo com IA associado a uma autonomia, onde ela possa fazer o que o meu gerente, por exemplo, faria de banco. Então, quando você olha para o mercado financeiro, onde é que eles trabalham principalmente? Em Bolsa de Valores, fortemente já estão trabalhando. Sugestão de papéis, momento de crescimento, momento de queda, previsão e antecipação de situações direto, mercado de uma forma completa. Dentro de operações bancárias, ontem eu estava conversando, desde uma agência, desde o recebimento, tudo pode ser transformado no gêmeo digital e por um motivo. Ela é processual, tem indicadores claros a ser medidos e toda essa atividade mais que você tem indicador e tem processo bem definido, você pode transformar num processo de gêmeo digital. Ah, mas vai gerar desemprego, vai tirar as pessoas? Não. As pessoas vão para a atividade fim para a qual elas foram contratadas. Porque ali você tem muita coisa de organizar a informação, preparar o numerário, ver se o cara tem condições ou não. Por exemplo, vou tomar um empréstimo, como é que a gente avalia? Tudo isso é um ajuntamento de situações que você precisa antes, de alguma forma, estar trabalhando. Então, você tem ganho de produtividade muito grande. Muito. E aí, de novo, o profissional volta para a função da qual ele devia estar. Então, o mercado financeiro, desde a boca, né, desde a loja até o back-office, você tem atividades hoje já implementadas. A gente não percebe, mas existe. Muito bom mesmo. Do ponto de vista de vocês, pessoal, o que vocês entendem, olhando aqui mais criticamente o Brasil, né, em relação a outros países, comparado aí o termo de maturidade científica e industrial, no tocante aí dos gêmeos digitais? Pensando aí no país como um todo, vocês acham que nós poderíamos alavancar mais essa tecnologia e de como é que a gente pode fazer, né, esse fomento mais? Eu vejo assim que a gente tem... Os meninos aqui são premiadíssimos nessa área, né? O banco também recebeu vários prêmios. Muitas pessoas, não só o Banco do Brasil, mas o setor financeiro nacional, ele é referência para o exterior. Então, né, o pessoal vem fazer benchmark. Mas assim, eu acho que nós temos um potencial muito grande, um potencial não só intelectual, mas um potencial assim, de colocar muita coisa em prática, né? Até a gente estava discutindo também outro dia sobre, né, como que a gente viabiliza isso, né, a nível nacional, né? Mas eu penso assim, a gente talvez assim, uma das coisas que a gente discutiu é como que isso chega de forma mais homogênea a todo mundo, né, a todo o país, né? Então talvez eventualmente, não sei, até por meio de políticas públicas, enfim, isso pode ser incentivado, mas o trabalho que vocês fazem aqui eu acho fantástico, né? Tem alguns outros centros também nacionais que incentivam esse florescimento, né, da tecnologia, e eu vejo que a gente, quando a gente se compromete dessa forma, a gente não perde nada para o exterior, né? Eu vejo que tem, sim, alguns dificultadores ainda, por exemplo, assim, no passo que a tecnologia chega no nosso país em relação a essas novas tecnologias, né, em relação ao exterior. Então, por exemplo, a gente falando de 5G, né, hoje o 5G ainda não está totalmente igualmente distribuído, né, no país. E o 5G, a IoT, IA, são tecnologias correlatas, né, dos gêmeos digitais. Então, assim, eu vejo que a sociedade, né, empresas como o banco, que tem função pública, as universidades, centros de inovação, o governo, né, se juntar nessas iniciativas de tentar, eu acho que a homogeneidade é a palavra, né? Expandir essa homogeneidade ao Brasil como um todo, porque a gente tem muito potencial, né? Acho que essa é a minha observação, né? O Brasil é um país muito grande e muito diferente, né? Então, Sim. Uma coisa que a gente estava discutindo ontem, assim, a gente tem setores que são imbatíveis no mundo, certo? São imbatíveis. Veja, por exemplo, a nossa agricultura. A nossa agricultura, ela é imbatível. E a gente olha a agricultura e às vezes a gente olha de um aspecto, não, é só a soja. Não é soja, tem um monte de tecnologia lá por trás que a gente não vê. Começa no grão, aquele grão lá foi desenvolvido para ser plantado no cerrado. Quem desenvolveu aquilo foi a Embrapa, com as empresas, né? As empresas que estão lá plantando, né? Uma interação entre o governo, né? A unidade de pesquisa da Embrapa é do governo e as empresas. Então foi desenvolvido um grão, naquele grão tem muita tecnologia. Quando você vai para uma fazenda, eu estava contando ontem o case, né? A gente teve aqui uma experiência e eu e o Eduardo puxamos e desenvolveu um pivô de irrigação. E a gente foi lá para... Cristalina, eu acho. Cristalina. Ali perto de Brasília, né? Isso. Cristalina, fomos pro oeste da Bahia e a gente conheceu
há 10 anos atrás, uma fazenda por dentro, uma fazenda moderna. É tudo moderno, certo? As máquinas estão todas sensoriadas, certo? As máquinas, elas medem quanto que tem de umidade no solo. Elas tiram a batata, tiram a terra da batata, ensaca a batata e joga do lado para outra máquina pegar. Isso há 10 anos atrás, certo? Isso há Legal. 10 anos atrás. Então, existe um monte de tecnologia na agricultura. Toda essa tecnologia já é, de certa forma, um gêmeo digital. Depende muito da fazenda, porque são diversos sistemas heterogêneos, um fornecido pela John Deere, outro construído por ele. Então, tem uma miscelânea ali que ele deve estar no esforço nesses 10 anos de integrar, porque quando integra, você tem sistema que tem o valor. Então, você tem uma coisa de ponta para o mundo. O mercado financeiro que o Botelho falou, infelizmente, por causa da nossa inflação da época lá do Sarney, certo? Que tinha inflação. Você não sabe o que é isso porque você é nova, certo? Mas eu e Paulo sabemos muito o que é inflação. E sabemos o quanto isso no exterior era case, né? O Brasil era um Exato. case. Beto, sem querer te atrapalhar, mas Não, claro. já complementando, na época eu viajava para o exterior para vender o cluster. Né? Minha função era essa. E aí eu levava comigo o Alfredo Leite, que tinha sido o CIO do Banco de Boston, na época que o Meirelles era presidente, porque ele tinha sido arquiteto do Sistema Brasileiro de Pagamento. Então eu chegava na Itália, chegava na Alemanha para falar, na época o pessoal ainda trabalhava na base do papelzinho. Sim. E a gente estava falando do Sistema Brasileiro de Pagamento que tinha compensação em tempo real todos os dias. Né? Agora, o que é que aconteceu? Em 2008 teve aquela quebra de confiança, né, de governança no Sim. sistema, aí eles tiveram que automatizar. Mas até então eles não tinham tido a necessidade, e a nossa necessidade é o que o Beto está falando. O sistema de inflação, né, o histórico de inflação que teve, a gente tem que mudar todo dia praticamente tecnologia. Ou a gente era criativo, ou a gente quebrava enquanto país. Então, a gente lá, por causa da inflação, a gente foi muito criativo com o sistema financeiro. E aí eu me lembro, a gente trabalhou no Banorte, né? O Banorte é um banco aqui de Recife que dá muito orgulho a gente, que em 85, 86 que eu trabalhei lá, a gente já fazia... Você recebia um cheque, ninguém sabe o que é cheque, mas é um papel que você escreve assim... Os jovens, eu tô que dando estudam, né? 10 mil aqui pro Botelho, certo? E o Botelho pega, vai lá na boca da agência, não da minha agência, porque o normal era você ir na agência onde eu tinha conta. O Botelho tinha que ir na minha agência, certo? Mas ele vai em qualquer agência e apresentava lá o cheque. Aí era mandada uma mensagem numa rede de 8 bits, certo? Beto tem saldo? Tem saldo. Ah, beleza. Vamos conferir agora na microficha a assinatura de Beto. Aí confere a assinatura de Beto. Vamos pagar o Botelho 10 mil reais, certo? Então a gente tem um sistema financeiro. Tem um colega nosso, Justin. Eu espero que ele ouça aí pra gente ver a gente falando dele, né? Justin, ele é americano, trabalhou aqui com a gente no César, né? E ele veio, tem uns 2 anos aí, ele viu o Pix na praia. Ele ficou maravilhado com o Pix. Paga caldinho, Beto. Eu falei, paga caldinho, você dá dinheiro pro menino no sinal. Na rua. Então, veja, o sistema financeiro nosso... É muito sofisticado. É sofisticado. Certo? E o sistema financeiro, como o Paulo falou, já tem diversos, ainda que não se chame de gêmeo digital, o cara nem tem consciência que aquilo é um gêmeo digital. Porque clusteriza, né, Beto? Eu estava pensando quando você falar tanto da agricultura quanto outras áreas, por exemplo, de aplicação, cartão de crédito, clusterização. Eu quero saber perfil de um tipo de população que consome alguma coisa desse tipo para fazer uma ação de marketing. Veja, por que gêmeo digital é criado? Pela explosão de dados que tem. Já é humanamente impossível gerenciar, acabou. Você tem que criar uma tecnologia que gerencie isso aí. Tudo que envolver muito um volume de dados. Complexidade, né? E aí, vamos olhar a agricultura que Beto falou como exemplo. Por que a agricultura do Brasil deu esse salto? Justamente porque começou a tecnologia de base ser utilizada de forma massiva. Então, o que a gente não chamava de gêmeo digital, que hoje chama, e que, de certa forma, está implementado na agricultura, permitiu esse salto e o Brasil sai, ano a ano, crescendo de forma exponencial e vira praticamente o maior fornecedor de comida para o mundo. Isso foi feito por quê? Muito dado, uma tecnologia que conseguia suportar, tomar decisão, controlar automaticamente isso aí e aumentou a produtividade. Então, a mesma lógica tem que ser usada para outros setores. E aí, talvez responda um pouquinho da tua pergunta. O Brasil é um manancial de coisa para fazer. Tudo que tem muito dado, você pode fazer. E olha, diferente do que se imagina, não é questão de estar mais avançado ou menos avançado tecnologicamente, mas é como você aplica a tecnologia que você tem em cima do conceito que existe. A gente tem tecnologia suficiente para isso. Só falta uma coisa, decisão estratégica. Né? Antes da pandemia, eu estava conversando com o pessoal do Canadá, eles queriam que a gente fizesse uma aceleração lá. E aí, o que me chamou a atenção, no Canadá existia um ministério de IA. Um dos segmentos da economia tem telecomunicações, tem não sei o que lá e tal, IA. Aí tem as cidades que eram destaques e tal. Israel tem a mesma coisa. Então, na hora que o país se posiciona como isso é um setor da economia,
toda uma indústria se volta nessa direção. Né? Isso que falta no país somente. Dizer, queremos estar nisso, isso é essencial para o país, e se a gente usar de forma estratégica, nós vamos ser um país muito maior e muito melhor do ponto de vista de presença econômica ou de relevância de conhecimento, porque uma coisa puxa a outra. Tecnologia puxa produtividade, produtividade puxa conhecimento, conhecimento puxa crescimento, né? Termina sendo o Paulo trouxe um ponto aí, eu falo muito, certo? Vai passar do tempo. Quando a gente é pressionado pela natureza, então vamos pegar a inflação, pressionou a gente, certo? Sim. A gente é muito bom, certo? Mas quando precisa de planejamento, a gente às vezes dá certo, às vezes não. A gente tem o caso da agricultura, né, que eu não acho que a gente foi pressionado por nada. A gente foi beneficiado por 3 coisas básicas, que é sol, terra e água, certo? E empreendedores. E teve até uma orientação. Uma quarta demanda, que é a demanda, não uma quarta força, que é a demanda. Existia gente querendo comprar. Existia gente querendo comprar, certo? Mas há um planejamento aí, certo? Sim. Há um planejamento. Se a gente olhar para os governos da gente, independente de matiz política, todos eles veem no agronegócio há muito tempo como uma A força. Embrapa que você citou, acho que é um caso muito relevante. Exato. Um governo atrás de governo saiu investindo na Embrapa e olhando para aquilo ali. Exato, e independente da matiz política. Isso. Então, é essa determinação, essa vontade política que Paulo fala, certo? Sim. Quer ver outro case que foi contra a nossa vontade? Foi a pandemia. Veja o caso da parte de médica. A gente tinha uma dificuldade enorme em fazer e ser aceito consulta online. Sem dúvida. Hoje é default, certo? Na pandemia, a gente conseguiu fazer consulta online, a gente conseguiu, montou sistemas para isso, certo? Para fazer consulta online, para poder emitir receita, a receita ser checada na farmácia, tudo isso em 6 meses, 1 ano. E tudo que já estava dito que ia ser feito, que há 10 anos ficava se arrastando, de repente um processo alavancou tudo de forma instantânea quase. Né? Exato. Mas você sabe que isso, assim, tirando essa parte da questão do planejamento, né? Eu acho que sempre que não só o brasileiro, mas a humanidade passa por essas dificuldades, né? Por exemplo, a tecnologia evolui, infelizmente, durante o período de guerra. É verdade. Né? Não, isso já é o caso mais típico. É o né? mais típico, né? Já é a Então, quantidade assim, de tecnologia que tem por causa de guerra, vive em guerra. Exato. Mas eu acho que o ponto é, a gente precisa evoluir também nos períodos que não estamos em guerra, né? Mas Desafio, né? Brasileiros, né? Mas nos períodos que não estamos, nós temos que chegar num plano de país independente de política, independente do partido político, etc. Sim, Nós temos que ter um plano de país. Isso. Independente de você é A, B, C ou D, a gente tem que concordar que a educação é necessária para o país avançar. Independente de polarização, É. né? Olhar para a educação. Exatamente. A outra coisa o que Paulo falou ali, é a força da economia, dos empreendedores, certo? Os empreendedores têm que ter ambição global. Sim. Os empreendedores nossos que têm ambição global têm sucesso, certo? Tem Um olhar sucesso. estratégico, né? Exato. E aí, quando você fala da Embrapa, Botelho, é justamente o que motivou a criação da Embrapi. A Embrapi Sim, é uma sim. organização, certo? Que a semelhança da Embrapa, ela visa promover a inovação na indústria. É Embrapi. E aí entra no tema que eu e Paulo estávamos discutindo, né? A nossa indústria é muito heterogênea, mas eu acho que, em grande parte, falta uma ambição para competir globalmente. Há um certo acomodamento, porque você tem 200 milhões de habitantes aqui dentro. Se você vender só para São Paulo, seu problema está resolvido. É 30%, 200 de 30 é 60%, você resolveu o problema. Se você não tem vontade de competir globalmente, você não vai para esse grau de excelência que a agricultura foi, que a gente citou outros casos, financeiro, bancário, ou a Embraer. Sim, também. Você tem que ter ambição global. Eu tenho uma determinada Saúde. indústria, escolha o lugar. Eu tenho uma indústria, vamos pegar um exemplo aqui, de metalurgia. Tem que tentar competir globalmente. Sim. Se não competir globalmente, a gente fica dando volta. Sem dúvida. Beto, você fala de um case e tem outro case. Aí, talvez, para poder fechar um pouquinho o que você estava falando. O Brasil tem um problema de uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma armadilha, uma alta armadilha. É o idioma. Vocês são mais novinhos, mas a nossa geração sabe a dificuldade que era para brasileiro para o exterior. Quando o cara falava para o exterior, nós temos um caso, inclusive, de um governador passado aqui que só gostava de viajar para Portugal e para o mesmo restaurante comer a mesma comida, porque ele falava português. Tá? E o brasileiro era um povo fechado por conta do idioma. Então, ao mesmo tempo que é um país muito grande, que tem um monte de oportunidade, nos fecha para olhar para o mundo como um mundo. E isso é um problema sério, porque hoje, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Inclusive, país pequeno, por exemplo, Letônia, Estônia, desse tamanhinho, eles não têm alternativa, eles têm que nascer globalizados.
E aí o cara já passa, desde o início, a pensar globalizado. Ou seja, eu vendo para o globo que é bom e para mim vai ser bom também. Termina sendo relevante. Esse é um problema que o Brasil tem que resolver. Muito. Tem que resolver e a gente sabe disso, né? Sim. Eu sou da geração do César, onde uma das coisas era dar treinamento de inglês, porque o pessoal precisava se internacionalizar. Veja o nível que a gente chegava. A gente já, inclusive aqui no próprio CesaCast, já fez uma série, né, só voltada para a área da educação, onde a gente mencionou, né, Mas reskilling veja- e upskilling, a importância de botar não só olhar o framework, né, você ser um engenheiro de framework, você ser só trabalhar lá com o que está na tendência, mas você trazer a importância do idioma para cá para justamente competir. Mas veja, isso é uma coisa tão básica, porque a gente está falando de mundo. Se você olhar para a Europa, aqui os países, o cara, como vai aqui de um estado para o outro, o cara passa por um país, todo mundo fala inglês em qualquer lugar. Você chega no meio da rua, Isso. em qualquer buraco, vai falar, o cara pode gaguejar. Mas isso também abre uma outra visão de mundo, que é o seguinte, eu não preciso ser um especialista em inglês. Não. Eu preciso saber me Com comunicar. certeza. Esse Isso. medo o brasileiro tem que acabar. Isso é um trauma Sim, histórico, sim. entendeu? Vai, que você em uma semana está se virando. Acabou. É. E aí, Fala a do mesma seu jeito que vai. e aí, da mesma forma, negócio. Para de ter medo do que você não conhece. O desconhecido Isso. gera um pavor no brasileiro, entendeu? Tem que se lançar. Isso. Os povos de países menores, que não têm grande economia interna e que não têm alternativa se não vender para fora, tem isso nato. Nós temos um país que é um laboratório fantástico, com um monte de oportunidade. E aí, de novo, Gêmeos Digitais com bilhões de dados em todas as áreas e ficamos nessa, não, porque é depois. Porque não tem depois, é agora. O mundo é agora. Isso agora. E aproveitando aí o gancho de Paulo, a indústria petrolífera, óleo e gás, né, que é a área que eu trabalho aqui no Cesa. A Petrobras, ela explora petróleo, 2.000 metros de lâmina d'água, mais 3.000 metros de pré-sal lá, né, onde tem o sal, e vai buscar petróleo embaixo daquilo. Eles têm tecnologia única no mundo para águas profundas. isso aí. Certo? A gente está discutindo agora a exploração da margem equatorial acima, né? Muita tecnologia tem na Petrobras. A Petrobras, se eu não me engano, é a maior detentora de patentes do Brasil. Então a gente tem uma tecnologia única ali, que é desenvolvida por pessoas aqui do Brasil, com diversas universidades, certo? A Petrobras fez um trabalho maravilhoso de espalhar essa demanda por conhecimento no Brasil todo. Aqui em Pernambuco tem um laboratório do LITPEG, que fica dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né? Que é parceiro nosso, professor Leonardo. Tem, se eu não me engano, 7 andares, 12 laboratórios. Então a Petrobras fez esse trabalho de espalhar a necessidade de produzir conhecimento nas universidades, e isso é consolidado na exploração da Petrobras, certo? Num negócio que só eles conseguem. Se tiver água profunda no mundo, a Petrobras vai estar sempre na frente. Então é uma indústria também que a gente vê que a gente tem um destaque, que a gente tem uma relevância, certo? E é um outro case aí que a gente gosta de falar. E trazendo, assim, para além das que a gente olha aqui como instituições, né? Empresas, né? Grandes centros, mas também trazendo para a própria pessoa, né? Quem está aí, nossa audiência, que está ainda na graduação, que está na academia, né? Na verdade, não só na graduação da academia, mas como todos nós que está o tempo todo aí buscando se especializar, estudar, fica também aqui o convite para que vá além, né? Estude mercado. Quando a gente faz aqui as nossas conversas, né? O César é convidado para falar nas faculdades, né? Em processos de auxílio para primeiro emprego, enfim. A gente sempre fala isso, né? Não olha só para a tua caixinha, olha para a tendência de mercado, né? Estuda aquele mercado. Qual é a dificuldade daquele mercado, quais são as tendências, né? Vai também aplicar isso, porque é importante para, enfim, você ter esse boom aí de conhecimento, né? O mundo é um só. Não É. existe. Não existe mais limites do ponto de vista de fronteira. Né? Beto, só para fechar essa questão de Petrobras, isso me meter nas conversas aí. Né? É coisa interessante que é o seguinte, veja, esse é outro case. O que é que fez a Petrobras ser o que é hoje em dia? Foi a busca de ter mais petróleo. Por que ter mais petróleo? Porque dependia-se muito do petróleo de fora e tinha variação de dólar e era um problema. Então, agora descobriu-se que tinha águas profundas e era muito complicado. Desenvolve tecnologia para isso. Então, é uma estratégia de país. Eu me lembro que naquela época que começou essa história de pré-sal, mês após mês o pessoal dizia, foi mais tantos barris de petróleo esse mês, mais tanto. Porque o país estava buscando ter alguma autonomia em cima de ter um processo autossustentado do ponto de vista de autonomia de petróleo, e fez com que ele empurrasse a Petrobras na direção. Nós precisamos achar esse negócio. No mundo não existia tecnologia para isso. O país criou a tecnologia do zero. Então, uma estratégia de país é essencial. Em cima, obviamente, das pressões que existem, seja mercado, ou seja, de que espaço eu quero ocupar dentro do globo. Por isso que, de novo, você pergunta de gêmeo digital ou de IA, o país tem que se posicionar. Ele tem que saber o que ele quer fazer. Né? E o mundo já está fazendo.
Muito bom. Para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que está tão gostoso, quando a gente pensa aí nas oportunidades e nas fortalezas, realmente, quando envolve gêmeos digitais, o futuro é promissor? O que vocês acham aí? Quais são as tendências, futuro? Que a gente já começou, de certa forma, a falar um pouquinho, né? Mas quando a gente pensa tanto nas oportunidades quanto nas fortalezas, é promissor? Sim, com certeza. Tem até, estava até lendo, né? De várias consultorias famosas aí falam que, né, o mercado tende a crescer o impacto, né, dos gêmeos digitais no mercado tende a crescer mais de 10 vezes até 2017. Então, assim, aproximadamente ali em 2022, 2023, movimentava cerca de 7, 8 bilhões de dólares, né? E a ideia é que isso vá para mais de 70, 100 até 2027, né? E assim, tem todo esse potencial que o Paulo falou, que o Beto falou, que a gente está conversando aqui. Tudo que a gente consegue modelar como sistema, né? Então a vida, né? A gente comentou, tem casos de gente que modelando, é possível até modelar uma cidade, né? Enfim, um país, né? Como se você pensar ali como um sistema, né, complexo, de uma forma, né, uma forma ali digital. E aí você consegue otimizar muita coisa. Então o potencial de impacto é gigantesco, né? Seja em qualquer setor que você possa imaginar, né? Não tem um setor só, falar, não, essa tecnologia só se aplica aqui, né? Eu vejo que os gêmeos digitais é uma tecnologia assim como a IA. Até teve um autor que eu vou esqueci agora né, que publicou um artigo, se não me engano, na New York Times, perto dos anos 2000, dizendo assim que a internet, né, revolucionou, e o software revolucionaram o mundo dos negócios, né, na década de 90. E depois um segundo autor parafraseou ele no fim da década de 2010, falando assim que agora a IA, né, e essas novas tecnologias emergentes vão revolucionar o mundo do software e, consequentemente, o mundo dos negócios também, né? Então, assim, é um impacto em larga escala, né? É uma coisa que a gente, assim, quem não estudou, de novo, né? Se você trabalha com outra área, né, que não tecnologia, óbvio, você não precisa ser um especialista nisso, mas pelo menos saber um pouquinho do que se trata, né? Eu espero que esse bate-papo até nosso aqui contribua, né, para isso. Ter né? aquele pontapé, né? Sim, mas se você é da área de tecnologia e gosta dessa parte, né? Tanto de tecnologias emergentes, IoT, IA, e, né, essa contribuição no mundo dos gêmeos digitais, acho que vale a pena, sim, se aprofundar, porque tem muito campo por aí. Tá bom. Olhando para uma outra perspectiva, gêmeo digital é software. Lá, há muito tempo atrás, o Mark Andreessen, se não me engano, fundador da Netscape, disse que software ia comer o mundo. Software está software está comendo o mundo, certo? Então, ele falou que ia comer, agora a gente está vendo que software está comendo. Então, em tudo tem software. Em coisas que a gente não imaginava tem software. Então, você tem uma fechadura digital conectada. Você quer imaginar que uma fechadura digital... Ia existir uma fechadura digital, que você manda uma chave para a Moura que está ali, e Moura consegue entrar na minha casa com uma chave digital. Então, quem imaginar que as geladeiras da gente teriam microcontroladores que controlam o pace do motor. Então, a gente está entrando num mundo, certo, que vai ser raro coisas que não tenham software. Inclusive, de certa forma, a gente, certo? Porque já existe aí uma convergência entre o que a gente chama aí de ciência da informação e ciências da vida, certo? Daqui a pouco a gente vai estar recebendo remédios biológicos, que são pequenos programas, para achar um determinado bactéria ou um tumor dentro da gente e fazer... Mandar informação. E matar ele ou mandar uma informação dizendo que tem, mandar uma informação se for um teste ou matar ele se for um caso. Então, tudo está virando software, tudo, Silvio fala, tudo é programável. Então, abre um horizonte enorme de desenvolvimento. Mas, de novo, a nossa luta é que o desenvolvimento seja para todos. Aqui em Pernambuco, a gente tem 50% das pessoas abaixo da linha da pobreza. A gente tem 12% abaixo da linha extrema de pobreza. O Brasil tem 7% de desemprego agora, Pernambuco tem 12%, a Bahia tem 14%. Então, como é que a gente consegue fazer que toda essa maravilha tecnológica de que a gente fica... Nós somos da área, né? Nós ficamos maravilhados, né? Como é que isso vai para todos? Então, tem um esforço muito grande e tudo passa por educação. Se essa parcela da população que está abaixo da linha da pobreza não tiver uma educação de primeiro nível e segundo boa, elas não vão poder usufruir desse mundo.
não vão poder usufruir desse mundo. Então, esse é o esforço que a gente tem que fazer como país, como Excelente. sociedade, empresários, para poder fazer com que esse desenvolvimento se espalhe para todos. E a gente tem exemplos aqui no Porto Digital, certo? Do programa que o Porto Digital faz, do embarque digital junto com a prefeitura, para trazer pessoas de classe desfavorecida para fazer um curso tecnólogo, 2 anos e meio, e depois ajudar a gente, né, Paulo? Porque Sim, quando a gente tem muita precisa, gente que- quando a gente precisa crescer, certo? Falta gente. Não, assim, a gente conhece muito case de gente que mudou a vida da família, porque veio para cá, a oportunidade existe. Né? Pegando um pouquinho esse gancho na direção do que você perguntou, tudo é código. Silvio é um cara, nesse ponto, a gente tem que parar, que Silvio, com aquelas frases assim que ele largava, tudo é código. Ele falou de uma fechadura. A fechadura, para ser desenhada, a gente usou código, certo? Além do código que está embutido nela, além do que ela faz como código. Então, olha para isso e olha para o mundo. A gente já está falando de carros autônomos, veículos aéreos autônomos, tudo isso é dado. Como é que você vai gerenciar esse volume absoluto de dados que cresce, Big Data, tudo que é jeito, gêmeo digital? Então, o gêmeo digital não é porque eu criei ou porque alguém criou, é uma consequência, né? É uma necessidade. Por isso que a gente volta para, como a gente falou, para cidades. Se você olhar cidades como sistemas, e a gente fala desde o menor como a fechadura até o maior como a grande prefeitura, você vai fazer camadas de gêmeo digital, onde cada um desses sistemas vão gerenciar ou uma coisa muito pequena, uma coisa um pouco maior, um parque de coisas, mas você vai construindo. Então, vamos fazer uma analogia com o mundo real. No mundo real se precisava de pedreiros, se precisava de construtores de tijolos. O codificador é o pedreiro do mundo virtual. Então, isso vai ser uma explosão constante. Não é porque eu quero, não é porque o Brasil é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, ou até esse problema que a gente fala aí, que é uma coisa histórica do Brasil. Isso está acontecendo e vai continuar. Pode ser que seja mais acelerado do que a gente fala, pode ser que seja menos, mas é uma questão de tempo e vai acontecer. Então, a oportunidade existe sim. E quem está nessa direção é a direção do mundo que está sendo construído. Muito bom, pessoal. Assim, maravilhada aí com o bate-papo. Foi muito incrível, riquíssimo, né? Inclusive, a gente pôde não só entender melhor sobre os gêmeos digitais, mas também olhar, né, esse potencial que a gente olha para o mercado, essas possibilidades que a gente tem, a importância de continuar, né, nesse processo de aprendizagem contínua, né? E transformar cada vez mais a maneira como é que a gente faz negócios, como é que a gente lida com problemas complexos e como é que, inclusive, a gente também pode modificar a nossa própria vida, né? Vamos ficar atentos aí às tendências e perspectivas positivas para a ampliação do uso dessa tecnologia, de IA, enfim, nos próximos anos. Gustavo, Beto, Paulo, foi um prazer aqui ter vocês conosco. Esperamos que vocês venham, inclusive, aí mais vezes, né? Para que a gente possa continuar aí, bater esse papo. O Beto, eu nem preciso convidar mais, que já está aqui com a gente sempre, Mas eu sou né? tímido, viu? Eu adoro quando o Beto fala isso. E você, nosso amigo ouvinte, né? Que atua especialmente nesse setor financeiro e está em busca de um parceiro de inovação tecnológica e transformação digital, dá uma conferida no link que vamos deixar aqui na descrição desse vídeo para conhecer melhor a nossa atuação, também conhecer melhor a D2B e nossos conteúdos e cases de sucesso. Vou deixar aqui o pessoal se despedir, fazer uma mensagem curta de agradecimento, enfim, uma mensagem aí para que a gente possa finalizar o nosso papo, mas desde já, como eu disse, muito obrigada aí pela participação de vocês. Legal. Deixa eu começar, que eu comecei me apresentando, né? Bom, primeiro dizer que é um grande prazer. Voltar nessa casa aqui, para mim, de novo, tem um ponto sentimental muito forte. Eu vi isso nascendo e o César, eu vi o César com 30 pessoas, o César com 2.000 pessoas, é uma coisa fabulosa. E o impacto que o César causou. O César nasceu por um problema, e esse problema, de certa forma, foi sendo resolvido ao longo do tempo, né? A gente está falando agora do mercado inteiro. Então, agradeço a oportunidade. Está com 2 feras aqui. Beto é um cara que a gente já conhece há algum tempo, que é bem. Eduardo, a patota toda aqui eu conheço bem. E é um prazer estar com vocês. E agora com o nosso novo amigo aqui do BB, né? Com certeza. Saber que o Banco do Brasil está cuidando de IA como parte da estratégia é uma coisa muito importante e estar trocando ideia com eles é sempre enriquecedor. Então, obrigado aí por vocês. Muito bom. Queria agradecer a oportunidade. Foi esses dias, né? Eu passei uns dias aqui conversando com os meninos, né? A gente se encontrando aí, batendo uns papos bem bacanas. Acho que foi muito. E essa conversa, né? Agora especial, acho que coroou todo esse nosso contato, né? Fiquei muito feliz de conhecer ambos, né? Já tinha ouvido falar muito bem, né? Mas ao vivo, né? É diferente. E assim, até pegando assim, deixando uma frase e pegando um pouco o gancho aí do que o Beto falou, né? Essa questão da distribuição, né, do conhecimento, da tecnologia, e que eu acho que é o papel
o César faz muito, a D2In tá fazendo, né, junto com os meninos que eles transformam lá também e capacitam, e é um papel do banco também, né? É também uma frase de um autor que eu sou ruim de nomes, tá, gente? Mas eu guardo as frases e esqueço os nomes, mas assim... Eu pego só o conteúdo, mas que fala assim, né, que o futuro já está no presente, né? Ele só não está igualmente distribuído. William Gibson. Ah lá, então, pronto, agora eu vou falar as frases e o Beto me ajuda. É o William Gibson mesmo. E aí, mas assim, queria deixar essa mensagem, né, que nós possamos, enquanto, né, o banco, enquanto essa instituição pública, né, que tem esse caráter público, junto com o César, D2In e todo o pessoal aqui do Recife, e não só do Recife, mas esses centros de inovação de todo o país, né, que nós possamos levar nosso país aí para as cabeças, né? Excelente. Não, agradecer aí o convite, agradecer a presença do Paulo, do Botelho, certo? Agradecer a presença do bebê aqui em Recife, com Ponto Bebê, que fica na Rio Branco, certo? Que é A galera pode conhecer, inclusive, É. né? Isso, são todos convidados. Tá lindo, tá lindo. que é uma, Obrigado, gente. uma agência modelo. E o grupo de inovação do bebê que está tocando esse projeto, certo? E a junção deles ao... Como é que eu vou dizer? Ao sonho da gente de transformar essa região, entendeu? E fazer uma região que seja Estamos boa juntos. para todos. Sim, sim. É isso. Muito bom. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Eu que agradeço. E você, nosso querido amigo ouvinte, obrigado por ter participado aqui, por ter estado conosco nesse bate-papo incrível. Se tiver alguma sugestão, um comentário, uma crítica a fazer, pode mandar pra gente nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, podcast@cesar.org.br. Bora, Dali? Até mais!